Tiago, qual é o nome dessa aula, por favor? O nome dessa aula é Neoliberalismo Brasileiro e os BRICS. Sorte. Vamos. Queridos, posso começar, né, Velívia? Vai. Gente, vamos só entender aqui o que aconteceu, tá? De novo, por mais que eu tenha muita vontade de falar do lado político aqui, que é um período riquíssimo para a política brasileira, pelo menos tem muita coisa que acontece, eu vou me ater às mudanças econômicas, tudo bem? Então vamos lá. O que acontece no Brasil neoliberal? A gente não pode esquecer de uma coisa. O ano de 1989 é oficialmente quando a gente começa o Brasil neoliberal. Vou fazer essa observação aqui em cima. Tiagão, esse azul tá rolando? Tá. Tá rolando bem? Uhum. Tá. Então a gente fala aqui, ó, 1989 para frente, certo? A gente ainda vive o Brasil neoliberal, é o Brasil que a gente vive, tudo bem? Então ele começa em 89. Por que 89? Por que esse ano assim tão quebradinho? Porque 1989 é o ano do Consenso de Washington. Já tem um tempo que a gente estudou isso, então vamos lá. Eu vou falar para vocês, ó. O que foi o Consenso de Washington? Foi o documento base do neoliberalismo, documento encabeçado pelos governos americano e britânico, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, em que ele cria as diretrizes do neoliberalismo, em que ele pede para os países diminuírem o plano e a ação do Estado e deixarem a economia livre na mão de empresas. É um período que se fala assim, Estado, você não aguenta mais as contas. Estado, você não é mais capaz de segurar a economia. Logo, você deveria abrir mão desse papel e deixar que as empresas assumam isso para fazer a economia voltar a crescer. Esse é o discurso. E esse Consenso de Washington, ele vai ter como principal incentivo as privatizações. Certo, Tiago? Certo. Você não falou que eu puxava o microfone? Não, esse é meu trabalho, tá? Que isso? Ó, Barbra Streisand. Acho que aí vai vazar. Você tá vazando. Tem problema não, pô. Olha ali. Estão me ouvindo bem? Que isso. As pessoas não sabem, tem microfones escondidos e tal. Olha ele ali, ó. Viu? Pronto, não tá nem aparecendo, Thiago. Não tá aparecendo, Thiago. Fica tranquilo. Não. Não tá. Melhorou o áudio? Barbra Streisand. Tá bom? Tá show? Vamos lá. Queridos, então, o Consenso de Washington é o documento do neoliberalismo. Nunca esqueça isso. Por isso que 89 é o ano. Porque os Estados Unidos da América, ele vai, inclusive, pressionar os países a seguirem as diretrizes do Consenso de Washington. Só para você ter uma ideia, o Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, vai chegar a fazer uma leve ameaça, dizendo que os países que não seguissem o Consenso de Washington, Thiago, poderiam ser esquecidos pelo FMI, sendo que a FMI era o órgão que emprestava dinheiro. Imagina essa leve sugestão que o presidente americano deu, que aquele que não seguisse o Consenso de Washington poderia ser esquecido pelo FMI, poderia ter mais dificuldades com o FMI. Ou seja, ele está falando, irmão, tu está em crise. E se você não seguir essa diretriz, eu provavelmente não vou mais liberar dinheiro para você. Aí você fala assim, mas por que os Estados Unidos estava tão preocupado com isso? Porque não faz sentido ser neoliberal só 2 países. Porque a ideia do neoliberalismo é que as empresas possam sair e alavancar a nível mundial. Se os estados não deixassem as empresas entrarem, qual é o sentido desse processo? Imagina se cada país continuasse com as suas empresas, as coisas iam continuar como antes. A ideia é você liberar a economia. A ideia é você abrir a economia, deixar empresas de fora entrarem. Tudo bem? E é isso que vai acontecer. Eles estão bem até aqui, Tiago? Estão bem. Estão tranquilos, não estão? Tranquilo. É isso que vai acontecer. Então, esse momento do Brasil neoliberal, a gente vai colocar aqui, tá? 2 fases desse Brasil neoliberal. Vamos falar dessa primeira fase. Em que o Brasil ele vai ter uma missão muito clara, Thiago, muito clara. Que era, vamos lá, controlar a inflação. A gente controlava a inflação. A gente privatizava
e a gente tentava corrigir a moeda, fazer as correções cambiais. A gente tinha esse foco, tá? A gente vai colocar aqui como presidente desse período Fernando Collor de Mello, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, tá? A gente vai falar que esses três presidentes, principalmente, foram os presidentes das privatizações. Só que olha só, vamos lá, só para você ter uma ideia. Por que para o Estado o privatizar gera um resultado tão bom? Por que para o Estado gera um resultado tão bom? Você sabe? Porque quando o Estado é dono de uma empresa, ele paga todos os salários dela. Ele é responsável por investir na empresa. E, às vezes, o Estado ele não mostra competência, e foi o que aconteceu no Brasil. O Estado brasileiro ele não conseguia investir e não geria bem boa parte das indústrias. Não todas, pelo amor de Deus, nunca ache isso. Mas algumas não eram bem administradas no sentido de potencial, no sentido de exercer todo o seu potencial. E aí, o que o Estado faz? Olha como é que funciona bem. Você privatiza uma empresa que aí, imediatamente você recebe um dinheiro e paga de pagar salário. Tiago, você entende por que no final o número é ótimo? Você para de pagar salário, ainda recebe um dinheiro pela empresa. É óbvio que o salário imediato ele é incrível. Agora, o que a gente não pode negar é que as privatizações, elas escondem aí uma ineficiência do Estado em gerir empresas. Gente, olha só, para e pensa. Se as empresas estão dando muito lucro, não faz sentido vender. Você segura a empresa para você. Pô. Você entende? Tipo, cara, não, a empresa está super bem gerida, então segura ela. Como é o caso, por exemplo, da Casa da Moeda Brasileira, que é uma das melhores casas da moeda do mundo. Tá? Pouca gente fala nela, é uma das melhores do mundo. E o Brasil gera muito bem, não tem por que vender. O BNDES é um dos maiores bancos do mundo. O Banco Nacional consegue brigar com a FMI, não tem que vender o BNDES está super bem. O BNDES consegue manter. Agora, sabe qual é o problema desse momento aqui, Lívia? Principalmente desse senhor aqui, ó. Aqui, ó. Fernandinho Collor de Mello, que depois de tudo virou senador 2 vezes. Se aposentou de novo. Você tem noção do que é isso? A gente paga 3 aposentadorias no mínimo pro Collor. Olha só. Tiagão, se você é o presidente, Tiago, e quer vender uma empresa, sabe o que você faz? Você sabota ela. É simples, Tiago. É simples. Tiago, eu sou o presidente. Collor, garotão. Falou que ia resolver o Brasil rápido. Aí tem uma empresa que me gera muito custo, Tiago. Sabe o que eu faço com essa empresa? Eu paro de investir nela. E aí começa a mostrar para o mundo que ela é o caos. Você entende a estratégia, Tiago? Olha aqui, ó, não funciona. Olha aqui, não entrega. Olha aqui, não serve para nada. Olha... Então, a gente sempre tem que questionar um momento em que a pessoa que vende é a pessoa que administra. Você entende? Então o Collor fez muito isso. Deixava de lado, Tiago. Esqueci, Tiago. Uhul. Daqui a pouco eu vinha com um número, Lívia. Inacreditável os resultados dessa empresa, gente. É inacreditável. Sendo que foi o governo que não investiu nela. Falei, inacreditável, gente. Não tem como conseguir conciliar essa empresa. E aí você justifica a venda. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a privatização ela acontece por ineficiência do Estado de gerir aquela área, do tipo, realmente, gente, o Estado não consegue gerir essa área. Então, realmente, vamos passar para quem sabe. Isso é um cenário. O outro é quando o governo precisa só justificar a conta. E aí, por que eu estou falando isso? Porque o Collor tentou e não conseguiu resolver a inflação. Então, ele precisava de resultado. Ele precisava de alguma coisa para mostrar. Sabe o que o Collor fez? Tu sabe o que o Collor fez? Tiago, ele congelou o dinheiro das pessoas. Lívia, sabe o dinheiro que estava no banco? O quê? O governo pegou. Lívia... Caralho, né? Vamos perguntar, Lívia, o pobre ficou bolado? Sim. Falou, pô, tinha 17 reais na conta, o governo foi lá e fez o quê, Tiago? Pegou meus 17 reais, Tiago. Para pagar de 6 a 18 vezes, Tiago. Sacanagem, não é? Sacanagem. O pobre ficou bolado. Mas e o rico, Tiago? Também, Tiago? Também é pouco, né, Tiago? E o milionário, Lívia? Você entende onde eu quero chegar? Quando o Collor fez isso, Tiago, ele desagradou o pobre. Mas o rico... O quê? Hoje seria ranço.
Hoje o Collor seria taxado de embuste, sabe? Todas essas nomenclaturas modernas para tal. Sabe o que a Globo fez? A Globo tem dinheiro? Algum. Ela ficou bolada, Thiago? Talvez. Sabe o que ela fez no Jornal Nacional? Mas foi sem querer. Uma reportagem falando assim, população brasileira, boa noite. Na reportagem de hoje vamos falar, você sabia que é possível fazer um impeachment no presidente? É sério? É sério. É sério. Lívia, pensa num mundo sem internet, Lívia. Pensa num mundo que você não pode buscar informação na hora. Pensa num mundo que você não pode acordar, Lívia, e falar assim, deixa eu ver quais são as saídas. Era um mundo em que tudo que chegava pra gente, Thiago, era via TV, era via jornal, era via rádio, era via revista. Então, os donos dos meios de comunicação, Lívia, escolhiam qual era a reportagem que ia te passar. E aí, Thiago, veio essa reportagem sem querer, Thiago. Assim, Lívia. Deixa aqui, ó. Olha, gente, sabia? Você sabia dessa possibilidade? E é porque o Collor não tinha mais como. Fora os escândalos, né, Lívia? Os escândalos envolvendo pessoas próximas a ele. Zélia Cardoso de Mello, PC Farias. Também que eu não gostava dele. Lívia, PC Farias tecnicamente era o cara que tinha todas as informações sujas do governo Collor. Sabe o que aconteceu? Foi morto num motel. Tava com uma amante no motel. Thiago, tiro. Tá. Acontece muito em motel. Toma um tiro. Normal, né? Super normal. Motel, um tiro. Não é? Então, assim, gente, foi um governo tenso, principalmente por quê? Porque o Collor não conseguiu controlar a inflação. A gente saiu da década de 80 com a hiperinflação e no governo Collor continuou. Então, o principal ponto que a população sentia era essa inflação que continuava subindo. E não resolver isso tornava ele muito ineficiente na sua principal necessidade, que era fazer isso. O Collor chegou a privatizar mais ou menos umas 18 empresas brasileiras, melhorou um pouquinho as suas contas, mas não resolveu o problema. Tudo bem? E, principalmente, ele não trouxe uma moeda boa. Ele não conseguiu trazer uma moeda boa. E aí vai acontecer o impeachment do Collor. Você sabe por que ele foi impeachmentado, Lívia? Por quê? Porque descobriram um desvio de uma Elba. Sabe o que é uma Elba? Fiat Elba. Escreve aí no Google, Fiat Elba. Queriam derrubar ele, mas precisa de prova, entendeu? Foi pela Fiat Elba que conseguiram desencadear o processo. Esse carro aí que você está vendo. Tu lembra desse carro? Que era tipo uma Uno perua, o Wagon. Lívia, foi numa dessa aí, foi numa brecha de carro envolvendo um Fiat Elba que conseguiram começar o processo. No caminho do Collor tinha um carro. Mentira. Do Fiat Elba. Mentira, tem assistência. Pelo amor, graças a Deus a internet não me deixa mentir. Manda esse link para as pessoas, porque parece mentira, não parece? Paywall. Não tem problema, manda que eles vão ver o link, vão ver o título. Lívia, parece mentira, não parece? Mas, gente, é verdade. Lívia, você tem que derrubar o cara de algum jeito, certo? E fica esperando uma brecha. Por onde veio a brecha, Thiago? Pelo escândalo da Fiat Elba. Descobrir. Muito boa essa reportagem. No meio do caminho do Collor tinha uma Fiat Elba. Resultado, gente. A economia não conseguiu, Thiago. Não fluiu. O Collor saiu. Quem assumiu? Seu vice, Itamar Franco. O Itamar Franco, ele vai ter duas diretrizes, Thiago. Ele vai continuar privatizando, só que um pouco menos. E ele vai tentar reaquecer a economia brasileira. Ele vai tentar reaquecer a indústria brasileira. Só que foi patético. Sabe por quê, Thiago? Chuta o que ele fez em 93 para reaquecer a economia brasileira. Voltou para o que deu certo. Vargas e JK já falavam das automobilísticas, não é isso? Vamos investir em quê, Thiago? Automobilísticas. Sabe o que ele lança em 93? Uma nova versão do Fusca e do Chevette. E do Escort. Agora vai, hein? Tiagão, em 93 ele lançou o chamado Fusca Itamar, que é um Fusca igual a todos os outros desde os anos 60, só que estava escrito atrás, Itamar. Lívia, vamos modernizar, Lívia, vamos relançar quem? O Fusca. Tiago, quer ver como isso é patético? Em 94 chegou no Brasil o Corsa da Chevrolet e o Palio da Fiat. Você consegue imaginar que em 93 a gente tentou se modernizar lançando o Fusca? E em 94 chegou o Palio e o Corsa. Você consegue olhar para esses dois carros, Thiago, e imaginar que eles eram concorrentes? Gente, é muito bizarro você pensar num Corsa e num Palio. E um Fusca. Sabe, tipo... Inclusive, meu primeiro carro foi Mary Jane. Um Corsa vinho, 1.4. Meu primeiro carro foi Mary Jane.
Lindo, um Corsinha vinho GL 1.4, Lívia. Comprei à vista. Juntei a vida, 10 mil reais. Juntei a vida, garoto, sabe? Juntei, Thiago. Aí comprei. Mary Jane. Me acompanhou. Mary Jane, uma grande companheira de vida. Ó. Certo, Lívia, como é que eles estão? Estão bem, estão rindo aqui de você, com a Mary Jane. Da Mary Jane? Tá falando do Fusquinha. E da Elba? Pra começar. Da Elba, cara, ele morreu de rir. No meio do caminho tinha uma Elba. Cara, essa Uma Elba no meio do caminho. Cara, muito bom, né? Cara, muito bom. Ai, Deus. Tiago, posso continuar? Tá tudo bem, né, Lívia? Tem uma perguntinha. Me mande, minha. Yasmin perguntou, por que fala-se muito em privatizar a Petrobras? Isso traria bons resultados? Então, vamos lá. De novo, a Petrobras é uma empresa que vale muito. E que depois dos escândalos de corrupção, ela perdeu o valor de mercado e teve que refazer os contratos. Então a produção da Petrobras caiu. Mas o que pouca gente fala é que mesmo caindo, a Petrobras continua dando lucro. A Petrobras é uma empresa muito bem administrada. Muito bem administrada. Só que os escândalos de corrupção botaram ela numa situação muito ruim. Mas ela tem total capacidade de voltar e ser a maior empresa do Brasil de novo. Sabe, assim, a Petrobras, pouca gente sabe disso, ela já é mais de 50% privatizada. As pessoas ainda acham que o Brasil tem 51% da Petrobras, ele não tem. Ele não tem mais. A Petrobras, o Brasil tem 51% das ações que tem poder de voto. É por isso que o Brasil ainda manda o presidente da Petrobras. Mas ela é mais privada que estatal. Pouca gente sabe disso, Thiago, não sei se você sabe. Funcionário da Petrobras pode ser demitido, sabia, Thiago? Sabia que ele é CLT? Muita gente acha que é concurso público. Não, ele pode ser demitido. Ele tem que mostrar rendimento. É porque depende da época que o cara entrou. Mas hoje o funcionário Petrobras, CLTista. Ele vai fazer prova para ser CLT. Então, assim, cuidado, porque o pessoal fala, na Petrobras já foi em grande parte privatizada, é uma empresa que funciona muito bem. Então, cuidado com isso. A gente não pode ter esse mindset que tem que vender tudo, até porque isso parte de um pensamento errado, Lívia. Sabe qual é? Que o que é público é do Estado. Gente, a palavra público quer dizer que ele vem de todos. O Estado só administra. Então, qual é o grande pensamento? Quando você vende uma empresa pública, o lucro dessa empresa, teoricamente, seria de todos nós e deveria ser usado para melhorar a vida de todos nós. Essa é a ideia do público. Tudo bem? Só que quando o Estado não consegue, é uma história. Agora, a Petrobras, ela é totalmente capaz de voltar a ser a maior empresa do Brasil. Que essa é a grande crítica quando venderam a Vale, né? A Vale, uma das maiores mineradoras do mundo, e o Brasil vendeu ela, sabe por quanto, Thiago? 3 bilhões. 3 bilhões. Sabe quanto é o déficit da Previdência hoje? 200 bilhões. Então, assim, o problema não é só vender, é vender bem. É saber vender. Porque também, eu adoro quando as pessoas falam assim, privatiza. Você nem sabe quanto estão oferecendo, Lívia. É igual falar pro Thiago, vende sua câmera, o Hans está te oferecendo 100 reais. É nesse nível de ridículo, assim, não é o só vender. Tem proposta boa? Por quanto é? Mas é de novo, as pessoas querem resolver tudo em uma linha, sabe? Ah, não, acho que tem que vender. Cara, quem quer comprar? Quem quer comprar quer fazer o quê? Esse cara que quer comprar quer oferecer quanto? Ele quer comprar quantos por cento? A operação vai continuar nossa ou vai ser dele? Ele é um investidor ou ele quer comprar tudo? Ele quer controlar ou ele quer mudar as operações? São tantas perguntas que você tem que fazer antes disso e as pessoas querem resumir no faz, não faz. Cara, de novo, vou voltar uma frase minha que eu falo quantas vezes, Lívia? Todo problema complexo tem uma solução simples, direta e errada. Não é? Vende, não vende. Gente, tem muita coisa para perguntar. Até aqui eles estão indo bem, Lívia? Eles estavam, acho que eu de mais perguntas. Então me mande minha pergunta. O Igor perguntou, JK não deixou as empresas estrangeiras entrarem? Isso não é uma política neoliberal? A sua pergunta ela é muito boa. Isso é uma política liberal, sim, você está certo, tá? O JK fez isso, mas o Estado brasileiro ainda era o ponto mais forte da economia. Você entende a diferença? O JK fez medidas liberais, sim, deixou entrar dinheiro, entrar empresas. Você está corretíssimo, mas eu não posso falar que o Brasil já era neoliberal nessa época, porque o Estado ainda era o maior detentor de toda a economia. O JK deixou entrar, mas ele não deixou que as empresas privadas controlassem a economia. Ser neoliberal, lembra que eu falei, o Estado ele passa a ser regulador. O Estado é como se fosse um juiz, ele não joga mais. O Estado ele deixa a economia na mão das empresas. Então o Estado fica com algumas empresas, mas a maior parte é privada. Essa é a diferença. Tá bom? O Brasil ser neoliberal não era porque o Estado ainda era a maior parte. Nos anos 90, não. Eles passaram a ser a maior parte. Tudo bem?
Lívia, posso continuar? Pode. Quando é que a coisa mudou? Quando é que a coisa começou a mudar de cenário? Eu mostrei para vocês ali os problemas. Quando a gente lança o Plano Real. Gente, não sei se você sabe, o Plano Real é um plano considerado de muitíssimo sucesso. No capitalismo moderno, eles consideram que só Brasil e Israel conseguiram fazer um programa de moeda com realmente sucesso. Então, isso é um título muito legal. E sabe quem fez esse sucesso, Thiago? O ministro da Fazenda do Itamar Franco. Sabe qual era o nome do ministro da Fazenda do Itamar Franco? Fernando Henrique Cardoso. Não à toa, no ano seguinte, aconteceu o quê? Venceu fácil a eleição. Gente, só para você ter ideia, o Plano Real, o que ele fez? Ele vai ser uma moeda muito valorizada, eu vou escrever até aqui embaixo. Ele vai ser uma moeda valorizada, que vai mostrar claramente a estratégia do Fernando Henrique Cardoso. Quer ver? Vamos lá. Primeiro governo FHC. Primeiro governo FHC, 1994 a 1998. Segundo governo FHC. Tiago, quer ver você gravar de quando a quando o FHC foi presidente? Como? Do tetra ao penta. Pegou, Belívia? De 94 a 2002. Show? Olha só, gente. Quando ele lança o Plano Real, ele consegue fazer uma coisa que é controlar a inflação. Olha os 3 problemas que eu botei ali em cima, Tiagão. Controlar a inflação. O real é uma moeda nova, então ele resolveu o problema cambial. Entendeu o que aconteceu? Então, o Plano Real resolveu 2 dos 3 maiores problemas. Aí o Fernando Henrique Cardoso surge como um político fortíssimo. Fortíssimo, que ele ganha fácil as eleições de 93. 94 ele se torna presidente. Então ele ganha fácil. E ele tem uma estratégia muito clara envolvendo a moeda. Qual é o plano dele? Primeiro governo FHC. O real, olha isso aqui, Thiago, é próximo do dólar. Sabia que teve um dia lendário, Lívia, que um dólar estava igual a 99 centavos de real? Teve esse dia na história. O dia que o real valeu mais que o dólar. Quanto foi isso? 90 e pouco. Lívia, nesse primeiro governo FHC, o real e o dólar custavam a mesma coisa. 10 dólares era 10 reais. Não é à toa que a galera que nasceu nos anos 90 tinha enxoval da Disney. Isso é verdade. Foi a época dos bichinhos de pelúcia do Mickey. Não tô brincando. A galera viajava para fazer a falida Varig. Foi muito para os Estados Unidos, Thiago. A galera ia lá e fazia miséria, Thiago. Trazia enxoval de bebê com tudo. Se você conhece alguém no final dos anos 90, deve ter tido muito bichinho de pelúcia. Muita coisa do Mickey, muita coisa da Minnie. Certo? O universo Disney tomou conta do Brasil. Até porque a TV não tinha internet. Então a TV escolheu o que era forte. A Disney super forte na TV. Tiagão devia lembrar disso. A gente acordava e eram os desenhos da Disney. Turma do Mickey, Pato Donald. De manhã, com desenho, sábado animado. Depois é que os heróis chegaram. Sim. Uma invasão japonesa dos animes. Graças a Deus, Deus é maior. E depois os americanos imitando os asiáticos. Fazendo Caverna do Dragão. Fazendo esses desenhos. E depois vindo com Power Ranger. Como que é zoar a parada, né? Ó. Até aqui eles estão entendendo, Lívia? Estão sim. Esse momento aqui é bom para quê? Para o Brasil comprar tecnologia. Lembra? Agora, gente, uma tecnologia de 50 mil dólares custa 50 mil reais. Agora dá para comprar. Lembra quando o real está igual ao dólar, a gente compra tudo de fora? O Brasil queria comprar tecnologia para quê? Para modernizar. O Fernando Henrique falou o seguinte, queridos, olha só, nossa indústria está uma desgraça. A gente tentou modernizar, a gente lançou o Fusca. A gente está muito mal. Vamos fazer o seguinte... Vamos deixar esse primeiro período para eu fazer o quê, Tiagão? Trazer tudo de fora. Vamos trazer tudo de fora, vamos trazer tecnologia de fora, pelo amor de Deus. Vamos modernizar a nossa indústria. E ele conseguiu modernizar a indústria. Conseguiu. Tanto que no segundo governo FHC, qual é a estratégia dele, Tiago? Real menor que o dólar. Por que ele fez isso, Tiago? Para fazer o brasileiro comprar daqui de dentro. Entendeu? Primeiro ele trouxe tecnologia. Aí melhorou a indústria brasileira. Aí agora ele deixou o dólar caro para incentivar o brasileiro a comprar daqui de dentro.
Então ele fez isso para incentivar o mercado interno. Para incentivar o mercado interno. Então olha só que importante isso aqui. Ele trouxe indústria e agora ele criou mercado para a indústria. Tanto é que o Fernando Henrique Cardoso, em 97, aprova a lei da reeleição. Porque o presidente brasileiro não podia se reeleger. Ele aprova a lei da reeleição e aí ele volta em 98 para mais um mandato, mostrando que essas medidas trouxeram muito resultado. Tá certo que quando ele lançou o real, ele controlou a inflação de um jeito meio bizarro. Qual foi o jeito bizarro que ele lançou a inflação? Que ele controlou a inflação? Ele jogou o salário mínimo a R$100. Então, assim, quando as pessoas não têm dinheiro, a gente conversou isso em outra aula, quando as pessoas não têm dinheiro, o preço de tudo tem que ficar baixo. Então, ele controlou a inflação e foi subindo aos poucos. Mas, do ponto de vista da indústria, ele conseguiu dar um gás forte na indústria brasileira. Aí você fala assim, nossa, Hans, então o governo Fernando Henrique foi incrível. Não, o governo Fernando Henrique não foi só... Ele teve um lado muito bom, mas ele teve um lado ruim. Principalmente porque o governo Fernando Henrique, só o governo Fernando Henrique, Velívia, deve ter privatizado algo perto de 50 empresas. E as duras críticas que ele sofreu, quando ele privatizou a Vale, tá? Quando ele, ainda no governo Itamar, apoiou a venda da CSN, da Companhia Siderúrgica Nacional, e principalmente quando ele vendeu a Telebrás. Aí fala assim, ué, Hans, mas dizem que vender a telefonia foi muito bom. Vender a telefonia realmente fez a telefonia funcionar. Essa é a grande defesa de quem fala da privatização, é que a privatização ela pega um serviço que não funcionava e bota para funcionar, como foi a telefonia brasileira. Não me entenda mal, não estou falando que ele não deveria ou deveria ter vendido a Telebrás. Estou falando que ele vendeu por pouco essas empresas. A grande crítica aí é vender por qualquer preço. Lembra, Tiago, que a gente estava falando? Uhum. Ah, sai vendendo. Cara, não é sai vendendo. Qual é a proposta? Foi o que eu falei da câmera do Tiago. O Tiago quer vender uma câmera, mas eu ofereci R$100, ele não tem que vender a câmera. Então é isso. Ah, eu quero vender a Vale. Pô, maneiro. Estão oferecendo quanto pela Vale? 3 bilhões. Aí você fala, risos. Risos. Você quer ver qual é a crítica, Tiago? O Brasil, nesse período, vendeu 100 empresas, de 80 para 90. E ganhou 95 bilhões com a venda delas. Só. Você desmerece, né? Então assim... É isso, porque às vezes as pessoas ficam na discussão do vende ou não vende. Gente, vender ou não vender depende da proposta, gente. É igual viajar, né, Lívia? Sim. Ah, vamos viajar? Ah, vamos. Você não perguntou pra onde, quanto é, com quem, de quê? Gente, você entende que as pessoas olham uma palavra, Tiago, e já jogam fogos para um lado ou para o outro. Cara, não, acho que tem que vender. Para quem? Você sabe se tem uma proposta, querido? Você sabe se alguém ofereceu alguma coisa? Então, isso que é difícil. Às vezes as pessoas são muito simplistas. Ah, ele fez certo de vender porque o Brasil estava mal? Tudo bem, não vou discordar disso, realmente, porque o Brasil não conseguia administrar várias empresas. Mas será que a gente vendeu bem ou vendeu com muita pressa? Isso é um ponto a se considerar. Tá? Aí o pessoal fala, eu sei, mas aí o Brasil voltou a crescer. Isso é verdade, o Estado estava incompetente no sentido de incentivar as empresas cresceram. Num primeiro momento os empregos caíram, depois os empregos subiram, isso é verdade. Tá? Só que aconteceu uma coisa, qual foi a coisa? O que muita gente reclama, e você dá para entender essa pessoa, foram as pessoas que deixaram de ser funcionários públicos. Para mim, a grande crítica, Tiago, sabe qual é? É não ter um plano de transição para alguém que era funcionário público e agora é privado. Você entende? Porque deixa eu explicar para você o que acontece. Imagina alguém, Lívia, que vai se aposentar aos 60, certo? Que já está na empresa há 25 anos, tudo bem? E que tem 50 anos e que foi demitido. Na cabeça do cara, a vida estava pronta, Tiago. Uhum. Pronta, concursado, entendeu, Tiago? E daqui a pouco o quê? Daqui a pouco acaba para mim. Aí esse cara, no corte de custo, não tem jeito. Só para você ter uma ideia, a gente vai diminuir mais ou menos das empresas privatizadas. Pessoas que eram funcionárias públicas e foram demitidas, a gente vai mais de 75 mil para 28 mil. Essas 50 mil pessoas, Tiago, elas foram demitidas e elas achavam que estavam concursadas. E aí, você sabe que alguém com mais de 50 anos no mercado, muitas vezes não consegue se reinserir. Então, a grande crítica são as pessoas que estavam estáveis e que do nada viram o castelo ruir. Então, essa galera, cara, foi muito pesado. Então, faltou um pouco aí de plano de transição. Mas a verdade é que a economia cresceu depois disso. A telefonia melhorou muito. Tá? A concorrência, isso tudo realmente incentiva. Eu já falei para você, a concorrência diminui preço, então a gente tem que entender a concorrência, senão vira cantina de escola.
Lembra a cantina da escola, que ela cobrava o que ela queria pelo salgado e a qualidade do salgado era também o que ela queria? Porque não tem concorrente. Por que as escolas ficavam proibidas as pessoas que vendiam sanduíche, vendiam brownie? Porque é concorrente da cantina. Exatamente. E aí as pessoas vendiam sanduíches melhores e mais baratos que da cantina. Aí a cantina ficava pistola. Porque ela queria monopólio. Gente, ter monopólio é luxo. Eu também quero, Lívia. Quero só eu vender um produto. Quero você multibilionário, só eu vendo. Então a concorrência é boa pro consumidor. A gente tem que entender que a concorrência joga o preço para baixo. Isso pra gente é interessante. Mas sempre é o como se faz que você tem que prestar atenção. Nunca é A mais B. Nunca é acordei e decidi isso. Sempre precisa de uma proposta. Igual várias coisas na vida, né, Lívia? Igual encontrar um novo amor. Não é isso? Você quer ver? Lívia vai ter um ataque do coração. Fala assim, Lívia, você quer um novo amor? Te apresentar o André. Aí a Lívia. Se fosse um anime, a Lívia ia cair com uma... Sabe aquela cena de anime? Lívia, vou te apresentar um novo amor. Aí ela. O André. Pá! Aí uma lágrima aqui. Sabe essas cenas de anime? Sim. Apresentar um novo amor é ótimo, né, Lívia? Mas depende de quem. De quem é esse novo amor? Me vem com o André? Eles brigam igual gato e rato, vocês não têm ideia do que é Lívia e André. Não é, Tiagão? É verdade. Lívia, assuma, Lívia. É verdade, não é? Mas daria um ótimo anime. Não daria um ótimo anime? Lívia daria um ótimo anime, né? Vocês sabem essas cenas? É muito boa, né? Que fica uma lágrima assim, ó. O anime é muito bom. Gente. Eles entenderam? Entenderam. Eles têm dúvida? Como é que eles estão? Sem dúvida. Me mande-me. Enquanto isso, gente, tira um printzinho aqui, tá? Tá bem. Tá bem, eu falo mesmo. O Gildo havia perguntado como o Brasil pode ser considerado neoliberal se tem mais de 400 estatais? Vamos lá. Vou apagar isso aqui, tá? Tá. Quem perguntou? O Nil? É Nildo. Enildo? Gildo, desculpa. Gildo. No fundo, não é o número de estatais que importa. No fundo, é o controle da economia. Entende onde eu quero chegar? Se você tem 400 estatais num universo de 10 mil empresas, isso é neoliberalismo, você entende? O neoliberalismo não quer dizer que o Estado não tem mais empresas. Vou te dar um exemplo, a NASA continua sendo do Estado americano. Você entende que o fato do Estado americano ainda ter algumas empresas não faz dele não neoliberal? A ideia do neoliberalismo, ela nunca é 100%. A ideia do neoliberalismo é o controle da economia. Quando o controle da economia é deslocado para as empresas, a gente está assistindo sim um neoliberalismo e não precisa ser 100%. A grande discussão é, dessas estatais, quais devem e quais não devem continuar do Estado. Essa é a discussão. Cuidado para não ficar preso só no número. Tá bom? Porque tem coisa que tem que continuar sendo estatal, gente. Hospital público. Se não for estatal, as pessoas morrem. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que ter coisa pública. Universidade pública, se não tiver universidade pública, muita gente nunca na vida vai estudar. Nunca, porque não vai ter condição de pagar. Entende onde eu quero chegar? Então cuidado, porque não é um número de estatal que funciona, mas sim, quais são as estatais que ainda devem continuar com o Estado e quais são as estatais que não. Sabe? De novo, cuidado que toda solução muito simples, todo problema complexo, né, Tiagão? Tem a solução simples, direta e errada. Show de... Tiraram print já, né? Tiraram. Vou apagar enquanto isso. Lívia, mais alguma dúvida? Tem, vai apagar. Vai. A Esté perguntou: esses problemas sociais e econômicos repetem-se em outros países que receberam apoio dos Estados Unidos nas ditaduras civil e militares? Ou isso somente ocorreu no Brasil por não manter o controle dos empréstimos, indo contra a lógica mundial? Muitos países sofreram a mesma coisa, tá? Muitos países sofreram a mesma coisa. A diferença do Brasil é que, como nós somos gigantescos, o volume de dinheiro que a gente recebeu, o volume da nossa economia, sabe aquele negócio, quanto maior o tamanho, maior a queda? Como o Brasil era um país muito forte, ele recebeu muito investimento. E esse muito investimento virou uma dívida bizarra. Entende? Então, a gente acabou sofrendo muito. A gente sofreu muito. Então, por exemplo, as pessoas falam, o Brasil tá, mas o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, cara. Então, entre as 10 maiores economias do mundo, ninguém sofreu mais que o Brasil. Mas eu estou falando das 10 maiores economias do mundo, tá? Muitos países sofreram. Mas por que o do Brasil chama a atenção? Porque o Brasil era um país gigante. Gigante que sofreu muito, tá bom? Posso continuar, Lívia? Vai. Lívia, eis que o Brasil volta para o eixo da economia, certo? Eis que o Brasil volta a crescer, um problema ou outro, mas eis que o Brasil volta a crescer. E aí, a partir de 2001, a gente vai ter o Brasil como
potência emergente. Então, repara como isso aqui foi importante. As reformas do governo Fernando Henrique, por mais que tivessem outros escândalos, que eu não vou entrar porque aí entra no campo da política, por mais que tivessem problemas, como, por exemplo, a situação dessas pessoas que eram concursadas e não tiveram uma transação bem feita, por mais que o salário mínimo fosse muito baixo, por isso que eu falei, as coisas têm dois lados, eu consigo falar bem ou mal. E eu acho que não é esse o propósito, acho que o propósito é mostrar um cenário. Se você olha, isso é uma coisa boa, se você olha para uma coisa e só vê coisa muito boa, você possivelmente está iludido. Assim como se você olha para um cenário complexo e só vê 100% de coisa ruim, talvez você também esteja iludido. Então, às vezes, você está sendo muito passional. O grande segredo é você conseguir enxergar o equilíbrio. O grande segredo é você conseguir olhar e falar, tem isso aqui. Sabe? Porque só assim você consegue avaliar quão bom uma coisa é ou quão ruim, quando você está aberto a olhar duas coisas. Então o governo Fernando Henrique teve sim seus problemas, mas vamos ser sinceros, ele controlou a inflação, controlou a moeda e fez a indústria voltar a crescer. Então ele acabou sendo um cenário muito interessante para o mundo olhar para o Brasil e falar assim, cara, vamos investir no Brasil. Vamos fazer o Brasil ser um dos BRICS. Em 2001 a gente já conversou sobre isso, era só BRIC. 2011 passou a ser BRICS, mas vamos fazer do Brasil um dos BRICS. E nunca esqueça isso. Ser um dos BRICS quer dizer que você recebe muito investimento externo. Lembra que de 2008 a 2013 a gente vai voar junto com os BRICS. Os BRICS vão ser mais de 50% do crescimento econômico mundial. Então isso aqui foi fundamental para o Brasil. Foi fundamental para o Brasil. E isso aqui foi o golpe mais... Foi o segundo golpe mais duro que o PSDB sofreu. Enquanto política brasileira, porque o PSDB queria emendar o governo Fernando Henrique com o governo José Serra. Para ele colher os frutos do BRIC. Porque ser BRIC, gente, quer dizer que você vai receber muito investimento. Então era o momento. Só que foi justamente o momento em que o Lula venceu. Então, ali, o projeto do PSDB, que começou com o Fernando Henrique, ele não teve continuidade, porque a partir dali o PT assumiu. E o PT assumiu no momento que, em 2003, ainda foi muito ruim. Em 2003, a gente teve uma crise de transição de governo muito pesada, mas que depois disso começou a colher os frutos, principalmente de ser BRIC. Tá? Então, só para você entender, esse Brasil aqui, ele vai começar com muito investimento a ser o receptor de grandes eventos internacionais. Grandes eventos internacionais. E a gente já falou sobre isso. Pan-Americano, Jornada Mundial da Juventude, Olimpíada Militar, Olimpíada do Rio, Copa do Mundo do Brasil, sabe? Acabou de receber a Copa América. São muitos eventos. Você fala assim, por que você fala dos eventos internacionais? Porque evento internacional traz dinheiro e melhora a infraestrutura. Gente, quantos estados não receberam aí novos estádios, a área em volta do estádio, novos transportes. Aí, o Rio de Janeiro, então, que teve Olimpíada e Copa do Mundo, né, Lívia? BRT, metrô. Por mais que a gente pudesse ter um legado muito maior, algum legado aconteceu. O novo Maracanã, né, Tiagão? O novo Maracanã. Então, assim, algumas coisas vão ficando. Outras coisas. O mercado brasileiro se tornou um dos mais atraentes do mundo. Já falei para vocês que o brasileiro aceita pagar muito por produtos. Então, a gente trouxe grandes fábricas, grandes marcas para o Brasil nesse período. A gente trouxe grandes marcas para o Brasil e a gente conseguiu ter, sim, um crescimento econômico muito robusto. Muito robusto. A gente pagou a dívida externa, por mais que tenha crescido a dívida interna, então a gente teve um princípio bom. A gente teve um começo bom. O problema, vou até mudar de cor. O problema é que a partir de 2014, a gente começa a viver a chamada crise brasileira, que foi chamada de crise. 2008, o mundo teve uma grande crise. O Brasil passou bem por ela. 2010, o mundo deu uma rateada. O Brasil passou bem por ela.
2012, o mundo deu outra rateada. O Brasil já passou mais ou menos, mas passou. 2014 para cá, a gente entrou numa crise. E aí, vamos lá. Essa crise brasileira, ela é fruto de muita coisa, tá? Ela é fruto de alto custo de se investir no Brasil. Ela é fruto de uma série de coisas que o Brasil sofreu. Luz no Brasil é caro, transporte no Brasil é caro, a infraestrutura no Brasil ela é cara. A gente tem uma série de problemas, tá? Uma coisa que eu gostaria de falar e deixar bem claro. As privatizações não pararam no governo Fernando Henrique, tá? Tanto o governo Lula, quanto o Dilma, quanto o Temer. Todos eles continuaram privatizando, só que outras áreas. Principalmente o governo Lula vai privatizar muita estrada, muita elétrica, empresa de eletricidade. O governo Dilma vai privatizar os aeroportos, famosos pelos aeroportos. O governo Temer vai continuar a privatização dos aeroportos. Então, não pense que as privatizações acabaram. E quando você privatiza, você está mostrando que, olha, eu não consigo gerir. Sabe, eu não consigo, eu não tenho como gerir isso aqui. Então, a gente privatiza para que outra empresa faça. E agora a gente está para privatizar os portos também, porque a gente também não está conseguindo. Mas eu nunca quero que você esqueça o seguinte, essa crise, ela vai afetar muito a indústria, que é o que a gente mais quer falar aqui. Então, a indústria teve um momento bom, cresceu, gerou emprego. Tiago, sabe qual é a nossa média de fechamento de indústria nos últimos anos? A gente fecha 10 por dia. Essa é a média brasileira. Tem noção de quantas pessoas trabalham numa indústria? Agora fecha 10 por dia, Tiago. 10 por dia. É por isso que o último dado de emprego foi até positivo, cresceu, mas o Brasil está com 12,8 milhões de desempregados. Essa crise da indústria, gente, é muito grave. E ela não é só na indústria. Se não tem gente recebendo, não tem gente comprando. A crise no comércio tá terrível. Quantas lojas fecharam nos últimos anos? Quantas lojas que você viu desde criança, né, Lívia? Que você passava no lugar, via a loja desde criancinha, foi embora. Fechou a crise no comércio brasileiro, está muito pesado, muito pesado. E aí, é óbvio que esse cenário de crise, ele é um cenário que afasta investimento. Tanto é que o Brasil vem recebendo muito menos investimento, o que torna muito mais difícil crescer. Então, esse cenário aqui, ele começa bom, mas a partir de 2014, a gente começa a ter um cenário muito ruim, que foi chamada a crise, né? Que é essa crise econômica brasileira. Show, Lívia? Show. Como é que a gente tá? Tem uma perguntinha antes de terminar. Tira o print aí, manda a perguntinha. Futura dentista perguntou. Meu professor disse que o Fernando Henrique Cardoso estragou a economia, mas se ele resolveu os 2 dos 3 maiores problemas, tornou a moeda mais valorizada, qual foi o ponto negativo no governo? O ponto negativo que a gente fala é você diminuir muito o poder de compra da população. E você, principalmente, segundo a principal crítica a ele é ser refém do FMI. Porque muita coisa que o Fernando Henrique fez, ele fez pegando dinheiro com o FMI. Então, muita gente fala assim, o crescimento que o Fernando Henrique trouxe, ele foi falso, porque ele era feito com dinheiro de fora. O que tem 2 pontos, entendeu? Ele só vira problema se você não consegue pagar nunca. Então, assim, o governo Fernando Henrique, ele teve, como eu falei para você, graves problemas, principalmente se a gente sai do campo só da indústria. Lembra, aqui, gente, a gente está falando de um recorte do governo, eu não estou falando do governo todo. Eu estou falando do que ele fez na medida indústria, que é o corte do que a gente está falando. Melhorou a indústria, vendeu a indústria, privatizou a indústria. A gente está muito aqui nesse campo da indústria. Alguns outros problemas aconteceram e algumas outras coisas boas aconteceram. Mas, no campo industrial, ele acabou criando um cenário de calmaria no Brasil, principalmente por causa do Plano Real. Que inicialmente foi bem ruim para a população, porque o salário mínimo era muito baixo, muito baixo. Então, como é que ele fez para controlar a inflação? Ele sacrificou uma parte bem razoável da população, que passou a ganhar muito pouco. Então, assim, só que aí aquilo que eu falei, sai do campo da indústria. Mas o mercado interno brasileiro era muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Então, depois melhorou. Mas aí são estratégias políticas. Mas, no geral, ao meu ver, o Brasil está, em todos os governos, sendo governado abaixo do seu potencial econômico. Em todos, assim, todos. O potencial que o Brasil tem é assustador. Potencial natural, potencial de comércio, potencial de mercado. Lívia, sabe quantas pessoas moram no campo brasileiro e têm salários baixíssimos, então não consomem? Mais ou menos 34 milhões de pessoas, só no campo. Lívia, isso é a população do Canadá.
E isso é só 17% do Brasil. Então, assim, o potencial que a gente tem é assustador. Então, assim, no geral, o Brasil ele caminha abaixo do seu potencial, no geral. Então, depende muito do ponto que você está vendo. O nosso recorte é muito limitado, é por isso que a gente não pode falar tudo, tá bom? Mais alguma, Lívia? Não. Não? Queridos, então eu deixo vocês aqui, termino na minha pose do editor. Um grande beijo para vocês e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.